sensibilidade é uma inteligência, é uma forma de entender o mundo. É através da sensibilidade que nós, muitas vezes, temos consciência da nossa identidade. Se você é uma pessoa que não gosta de sentir, que não gosta das emoções, que tenta sublimar o que você sente, né? Você possivelmente é alguém que não se conhece. Assumir que o feminino, culturalmente, representa e pede sensibilidade é algo bom. Como eu quero ser recebida no hospital com sensibilidade? Como eu quero que um político veja as questões sociais, as questões da vulnerabilidade do povo, né, das pessoas, da sociedade, com sensibilidade? Mas na hora de representar o sensível, nós queremos representar o sensível como fraqueza? Havia também, num país distante, um imperador com 3 filhos. A imperatriz havia morrido e ele se entregara à bebida. Como queria livrar-se dos filhos, ele chamou os 3 e disse: Vou dar-lhes algumas ordens. Aquele que for capaz deve trazer-me um pedaço de linho tão fino que se possa soprar através dele e fazê-lo passar pelo buraco de uma agulha. Todos deverão trazer-me um presente e então verei quem é o herói. Porque eu comecei esse vídeo lendo para vocês esse pequeno trecho da primeira parte do conto O Gato, que é narrado pela psicóloga Marie-Louise von Franz, no livro Um Conto de Redenção Feminina. Esse reino onde a imperatriz morreu, onde um rei se torna alcoólatra, tem uma força destrutiva, envia seus 3 filhos para a morte, que esses filhos provem que são heróis. Para nós entendermos a importância do feminino em uma cultura, em uma sociedade e na nossa própria vida como algo que nós cultivamos dentro de nós, é preciso apenas ler essa parte do conto. Qual a diferença entre um mundo com o feminino e um mundo em que o feminino morreu? Lembrem, a imperatriz está morta. Recentemente eu conversava com uma cliente minha e nós estávamos confabulando sobre quais os aspectos astrológicos que foram mais importantes na vida dela para esse resgate do feminino. Muitas vezes nós somos como esse rei, nós estamos mandando os nossos filhos, a nossa força criativa, para a morte. Né? Nós estamos em troca de merecimento, de provar que somos heróis, né? Que somos poderosos, fortes, né? Que ninguém nos derruba, em busca de um ego, digamos assim, nós sacrificamos a nossa força criativa, a nossa sensibilidade, a nossa receptividade, e ela estava ali tentando. Eu pedi a ela as datas, né, os dias, eu sou astróloga, tá, gente? E os anos em que ela sentiu que houve um despertar desse rei, houve uma consciência de que havia um rei dentro dela, abandonado pelo feminino, deixado pelo feminino, que se entregou ao vício, né, como uma forma de lidar, digamos assim, com a falta dessa força criativa feminina e que estava, de fato, assassinando sua força criativa, estava destruindo a sua força criativa. E ela conseguiu rastrear o momento em que ela leu o livro Mulheres que Correm com os Lobos, da psicóloga junguiana Clarissa Pinkola-Estés, e que para ela foi em 2018, 2019, que coincide com um período muito importante, que foi a entrada de Quirón em Áries. Coletivamente, como mulheres, a entrada de Quirón em Áries foi muito importante, porque Áries é um signo que resgata a identidade, resgata a paixão, força criativa, iniciativa. Então a gente está falando de um despertar coletivo feminino ativo. E a própria Marie-Louise von Franz vai falar sobre isso aqui. Não é um feminino adormecido, um feminino inconsciente de si. É um feminino consciente ativo, ok? Ele cria algo no mundo. E por causa dessa conversa, eu comecei a pensar em como foi importante o despertar do feminino como uma força consciente, não como algo que é designado pelo outro,
né? Então, a mulher está acostumada, ou esteve acostumada no passado, a ser designada um papel, a ter um papel designado a ela, a ter o externo definindo o seu valor, quem ela é, qual o seu papel no mundo. E desde que houve esse despertar da consciência do feminino, a gente pode pensar ali no início dos anos 30, dos anos 20, 30, já com essas psicólogas junguianas aqui, com o próprio Carl Jung, quando fala da ânima, da ideia de que o feminino é uma força psíquica, está presente dentro da mulher e do homem, e que sem o feminino acontece o que aconteceu aqui com o reino desse rei, é um reino seco, árido, sem vida. Se você não tem o feminino na sua vida, se você não mantém um contato com essa força criativa, acontece isso aqui. Sem a consciência e os valores femininos, o inconsciente está bloqueado. Existe um anseio por uma experiência estática, êxtase, alegria. A vida é árida, sem sentido, enfadonha. A profissão da pessoa não tem sentido, ou a vida familiar é fria e sem afeto. Então, ocorre esse anseio por um estado estático, êxtase. A secura nem sempre está nas circunstâncias externas. Às vezes, ela está no indivíduo. Conheço casos de pessoas que não conseguiam entrar em contato com o seu mundo emocional. Elas estavam bloqueadas, por assim dizer, aprisionadas numa atitude racional e não conseguiam libertar-se. Portanto, gente, quando o feminino numa cultura, o feminino numa sociedade, o feminino dentro de nós vai embora, desaparece, o resultado é uma vida assim, árida. E eu acho que é por isso que, desde o início, quando eu comecei a conversar com vocês sobre a energia feminina, tantas mulheres se interessaram e perceberam que houve uma mudança, não necessariamente na vida externa, mas dentro delas. Os problemas continuam existindo, mas a maneira como nós lidamos com ele é uma maneira que permite as emoções. Durante muitos anos, a mulher precisou decidir, e isso ainda existe de muitas maneiras, se ela quer ser uma mulher com sentimentos, com sensibilidade, com necessidades, com afeto, com criatividade, ou ela precisava se submeter aos valores masculinos, à visão do masculino, do que é poder, do que é força, do que é ação, ok? Então você tinha que parecer que você não tem sentimentos, você tem que parecer que você não tem vaidade, que você não pode, seu decote não pode aparecer, porque você tem que usar uma roupa que o homem não perceba que você é uma mulher. Ou seja, você tem que esconder a sua femialidade. Não vou falar feminilidade, tá? Feminilidade é um outro conceito, a sua femialidade. Eu sou uma fêmea, eu sou uma mulher. Você tem que esconder isso para você poder ser respeitada. Olha que conceito profundamente derrogatório, destrutivo, né? De que eu, para ser respeitada, eu preciso parecer um homem. Para ser respeitada, eu preciso copiar o comportamento masculino. Eu preciso criar uma armadura de mulher fria, árida. Por isso, desde o início, eu falei sobre energia feminina. Nós somos energia. E o feminino é uma energia que pode ser percebida, pode ser sentida. E isso não é algo místico, apesar de que nós somos seres místicos, nós temos alma, nós temos espírito, na minha visão, a meu ver. Né? Mas isso não é uma visão mística, isso é uma visão psicológica, ok? A psicologia junguiana ensina a ânima como o feminino dentro do masculino. E o ânimos também como masculino dentro do feminino. Mas, de muitas maneiras, as mulheres foram moldadas para o masculino. O olhar masculino, as exigências masculinas. Nós mesmas, nós mulheres, exigimos o masculino de outra mulher. Gente, na minha infância e adolescência, os anúncios de absorvente mostravam mulheres rodando no teto, andando de bicicleta, fazendo academia, com um short branco. Ou seja,
completamente desassociados da vulnerabilidade feminina no seu período menstrual. E pode ser que tenham muitas mulheres que não sintam nada, não se incomodem, mas vamos parar de pensar na exceção e na grande maioria, especialmente na adolescência, quando o nosso corpo é um lugar de muita vulnerabilidade para nós. Você ver aquela mulher ali que parecia simplesmente não sentir nada, você fala, eu estou fazendo alguma coisa errada. Eu sou sensível demais, eu sou fraca, eu sou frágil. O sexo frágil, né? Então, o que me traz hoje aqui, gente, foi uma combinação de coisas. Eu estou lendo um livro escrito pela Melissa Febos, não está agora à mão aqui, chama-se Girlhood, né? É a trajetória de você ser mulher. Então, ela vai contar um pouco sobre a experiência dela com o corpo dela, com a adolescência, mas é um livro muito interessante para as mulheres lerem e não é o único livro, ok? Esse livrinho aqui, ó, chamado Êxtase, da Catherine Mansfield. Êxtase é um conto dela em que fala do despertar do prazer feminino. Muitas vezes eu vejo as pessoas criticando as novelas, os romances eróticos, porque só os autores masculinos ou os homens podem falar do desejo. Quando a mulher fala do desejo com seu viés mais sensível, mais emotivo, ela é troça, se torna uma piada. Quando eu tinha ali uns 16 anos, eu estava fazendo estágio. Um homem adulto, eu tinha 16 anos, um homem adulto me viu lendo um livro de romance de banca, que trabalhava comigo, e ele veio tentar me envergonhar. Ah, tá lendo livrinho de sexo? E eu olhei para ele, alguns de vocês já conhecem essa história, algumas de vocês. E eu olhei para ele e falei, mas você não é um homem adulto? Você devia ser mais maduro que isso, sabe? Eu envergonhei ele de volta, sabe? Mas eu por dentro me senti atacada, né? Porque era o intuito dele, que eu me sentisse envergonhada. Porque aparentemente a mulher não pode ler livros de romance com sexo, com descrições de sexo, ela tem que esconder isso. Você tinha que ler o livrinho escondido. Eu fico muito feliz que os livros de romance eróticos estão nas livrarias hoje. Esse nem é o meu estilo preferido, mas eu acho super importante que eles existam, que as mulheres se sintam à vontade para ler e dizer que leem. É uma conquista muito grande poder ser o feminino, não só guardá-lo para a gente. As nossas emoções, as nossas necessidades, a nossa sensibilidade. Sensibilidade é uma inteligência, é uma forma de entender o mundo. É através da sensibilidade que nós, muitas vezes, temos consciência da nossa identidade. Se você é uma pessoa que não gosta de sentir, que não gosta das emoções, que tenta sublimar o que você sente, né? Você possivelmente é alguém que não se conhece. E eu noto, muitas vezes, no masculino, por exemplo, um desconhecimento muito grande do universo emocional. E por isso, alguns erros dos homens com as mulheres ou com eles mesmos na vida, por um desconhecimento da própria sensibilidade. Então, assumir que o feminino, culturalmente, representa e pede sensibilidade é algo bom. Como eu quero ser recebida num hospital com sensibilidade? Como eu quero que um político veja as questões sociais, as questões da vulnerabilidade do povo, né, das pessoas, da sociedade, com sensibilidade? Mas na hora de representar o sensível, nós queremos representar o sensível como fraqueza? Sensibilidade é força. Pessoas sensíveis sobrevivem, são resilientes. Pessoas que não têm sensibilidade não sabem o que elas precisam. No início dos anos 2000, uma série de filmes quebrou paradigmas de que para você ser uma mulher respeitável e respeitada, você tinha que estar numa posição em que a sua femealidade, ou o seu corpo, ou a sua vaidade feminina não aparecesse. Legalmente Loira é um filme incrível dos anos 2000, em que a personagem principal só usa rosa. Ela é um estereótipo da Barbie, né, loira. E, no entanto, ela mostra que a força tem uma adequação com as suas necessidades ali de estética, de beleza, seu estilo.
Ela não permite que o olhar do outro defina como ela lida com os seus próprios gostos. A Miss Simpatia mostra o resgate da feminilidade da mulher, que, como é uma policial, precisa parecer que ela não tem esse lugar mais sensível, mais do cuidado, da sua aparência, da sua autoestima. Because they do something for my posture, and I'm suddenly very aware and proud of my breasts. It's funny, me too. Very honored. And moved. And truly touched. And I really do want world peace. No final do filme, ela mostra que ela tem, ela tem orgulho de ser mulher, né? De não tampar os seus seios, de não tentar se esconder. Erin Brockovich, a personagem da Julia Roberts, é uma mulher que ela ajuda a vencer um caso de contaminação em uma cidade, uma vila, algo do tipo, em que as pessoas estavam morrendo de câncer, de todo tipo de doenças causadas por uma contaminação de uma empresa na água. Mas ela se interessa pelas pessoas, ela conhece as pessoas, ela vai na casa das pessoas, ela sabe o número, o nome de cada um. Isso é o feminino no seu ápice de construtividade, poder, autoconfiança. É pessoal, é o coração. Annabelle Daniels. Annabelle Daniels, 714-454-9346. 10 years old, 11 in May, lived on the Plume since birth. Wanted to be a synchronized swimmer, so she spent every minute she could in the PG&E pool. She had a tumor in her brainstem detected last November. An operation on Thanksgiving shrunk it with radiation after that. Her parents are Ted and Rita. Ted's got Crohn's disease. Rita has chronic headaches and nausea and underwent a hysterectomy last fall. Ted grew up in Hinckley. His brother Robbie and his wife May and their 5 children, Robbie Isso não é errado. Dizer que energia feminina é isso é maravilhoso. Um mundo em que todo mundo estivesse em comunhão com a sua energia feminina seria um mundo em que nós olharíamos para o outro com essa sensibilidade. Falar de um resgate do feminino não é falar de submissão, não é falar de um padrão estético específico para uma mulher seguir. Falar de energia feminina é falar do resgate do que é autêntico e natural numa mulher. Conhecer o nosso coração e fazer as pazes com os nossos sentimentos e não pensar que a gente precisa representar alguma coisa no mundo, o despertar de uma outra maneira de viver, que é mais pessoal, é mais criativa, é mais sensível. Quem conhece meu trabalho sabe que eu estudo psicologia da mulher e a energia feminina, na alma feminina, há anos. Resgatar o feminino não é resgatar um papel social, é resgatar uma linguagem, um arquétipo de conexão. Meus amores, eu nem terminei o vídeo. Eu estava gravando pela manhã, antes de começar a trabalhar, enfim, e aí percebi que eu estava no horário de um atendimento de tarô. Então acabou que eu não consegui terminar o vídeo naquele momento e voltei aqui depois no final do dia, já com a minha maquiagem, né? Só dei um retoquezinho no batom para terminar o vídeo corretamente. É isso, eu acho que o que precisava ser dito já foi dito. Eu resolvi gravar esse vídeo porque eu vejo muito desconhecimento do que é o feminino e da importância do feminino. E é o que eu tenho a dizer. Um beijo, nos vemos num próximo vídeo, se Deus quiser.